Então, investidores, hoje nós vamos estar falando aqui nesse vídeo de algumas notícias que balançaram esta semana. Já vai deixando aquele like que ajuda bastante o nosso canal. E nós vamos estar começando falando aqui a respeito de elétrica que promete bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. A gente vê que essa elétrica é a CEMIG, que revelou ao mercado através de um fato relevante que projeta investir cerca de 35 bilhões entre os anos de 2024 aos anos de 2028. Ela detalhou aqui no seu projeto aqui desses investimentos em quais setores seriam distribuídos aqui esses investimentos, chegando a um total aqui de 35,6 bilhões. Mas o que nos chama a atenção é o valor de mercado da companhia, que tem um valor aqui de 28 bilhões de reais, é o valor de mercado neste momento da CEMIG, apesar de ter um valor de firma aqui de 36 bilhões, ela tem um valor de seus papéis a 28 bilhões e ela projeta estar investindo 35 bilhões, ou seja, a companhia ela planeja praticamente dobrar o seu tamanho nos próximos 5 anos. E quando nós olhamos aqui nas ações preferenciais, nós vemos que a empresa pagou um yield bastante interessante de mais de 11% aqui nos últimos 12 meses. E quando olhamos aqui o seu dividend yield médio dos últimos 5 anos, vemos que a empresa ela vem pagando um yield com certa recorrência, um yield médio aqui de 9% nos últimos 5 anos, é realmente uma média muito interessante, mas que com esses investimentos tão robustos, nos deixa aqui com a pulga atrás da orelha, todos os investidores, né, que planejam estar aportando na empresa ou que já são sócios da empresa, já possuem a empresa na carteira. Nós vemos aqui um valor de mercado de 28 bilhões, mas quando nós olhamos aqui o lucro líquido que a companhia ela consegue reter nos últimos anos, o que a gente observa? Nos últimos 12 meses, um lucro líquido de 5,2 bilhões, mas que ele era menor nos últimos anos. A gente observa desde 2018, por exemplo, um lucro líquido de 1,7 bilhão. Aí ele aumentou para 3,1 e aí novamente ele diminuiu, voltou para 2,8. E aí, desde 2020, o ano da pandemia, ele vem crescendo ano após ano, saindo aqui de 2, indo para 3, indo para 4 e nos últimos 12 meses com lucro líquido aqui de cerca de 5 bilhões de reais. Nós não sabemos do futuro, né? Não é possível estarmos aí prevendo o que vai acontecer no futuro, se ela vai estar conseguindo aumentar 1 bilhão ao ano, como ela vem fazendo aqui desde 2020, mas mesmo que se isso acontecesse e nós tivéssemos aqui um 2024 com 6 bilhões, um 2025 com 7 bilhões, ainda assim, em 5 anos não seria possível estar alcançando esses 35 bilhões aqui que são projetados de investimento nos próximos anos. Ou seja, existe uma dúvida se a empresa vai estar continuando sendo uma boa pagadora de proventos ou não, mas nós temos que estar olhando também a questão da dívida que a empresa possui. Nós vemos aqui uma dívida bastante controlada, uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,9 vezes, ou seja, o EBITDA apenas de um ano seria mais do que suficiente para estar quitando a dívida da empresa. A dívida líquida sobre o patrimônio também 0,32 aqui. A dívida bruta sobre o patrimônio aqui na casa de 0,50, ou seja, nós observamos que é uma empresa que tem uma dívida muito controlada e isso abre espaço para investimentos, pois como a empresa ela vem fazendo ali um aumento considerável de lucro nos últimos anos, a empresa ela pode estar tomando dívida no mercado, pois ela pode estar emitindo bonds com vencimentos de 10, 15 anos, da mesma forma que a Transmissão Paulista está fazendo e que ela vai estar pagando com a própria geração de receita que esses investimentos vai acarretar para a companhia, pois nós vemos aqui que a partir de 2028 ela vai estar terminando essa rodada de investimentos e nós sabemos que depois dos investimentos a empresa ela aumenta consideravelmente o seu retorno, os seus lucros e ela vai poder estar pagando esses bonds que ela pode estar emitindo. Eu não estou afirmando que ela vai emitir, mas que existe essa grande possibilidade dela estar emitindo
e ela está pagando com os próprios retornos, os próprios lucros desses investimentos que ela vai estar fazendo, e não necessariamente a empresa vai estar deixando de estar remunerando o seu acionista com dividendos, mas é claro que existe essa possibilidade, vai depender de quem estiver à frente da empresa, qual vai ser a direção que ele vai estar tomando, se ele vai preferir estar diminuindo os dividendos para estar fazendo esses aportes que foi aqui enviado ao mercado aqui em um fato relevante nessa semana, na quinta-feira, ou se realmente ele vai estar tomando dívida para estar pagando com prazo de 10, 15 anos e pagando com a própria geração de receita da companhia. Então, é algo que nós só vamos estar sabendo com o decorrer do tempo, vendo as decisões dos diretores da companhia. Mas fato é que a empresa se encontra bastante descontada, com um PL aqui realmente abaixo de 5, ou seja, um PL abaixo do Ibovespa, uma empresa com um preço sobre valor patrimonial aqui na casa de uma vez, que vem pagando um excelente dividend yield, ou seja, realmente é uma ótima opção para estar fazendo aporte, lembrando que nada aqui se trata de recomendação de investimentos. Agora nós vamos estar falando aqui de alguns ativos que vão estar ganhando opções com vencimentos semanais na B3. Nós temos a notícia aqui que a B3 ela lança na última segunda-feira deste mês, no dia 29 de janeiro, algumas opções com vencimentos semanais, tanto para ações quanto para ETFs. Nós temos a lista aqui que eles deixaram aqui abaixo, nós temos a ação da Ambev, da própria B3, Banco do Brasil, Bradesco, Grupo Casas Bahia, nós temos dois ETFs aqui, o BOVA11 e o BOV11, temos também as ações da Gerdau, as ações preferenciais, a Repevida, Itaú Unibanco, Magazine Luiza, Natura, Petrobras, Suzano e Vale. Essas são as ações que vão ganhar opções com vencimentos semanais, e as opções são contratos, que dão ao titular o direito de estar comprando ou vendendo um ativo por um valor pré-determinado. E agora, com os vencimentos semanais, os investidores podem realizar estratégias de curto prazo. É bastante interessante para quem busca fazer dividendo sintético, porque a gente pode estar vendendo put de uma empresa que a gente já quer comprar, que está com preço atraente e que possa estar pagando ali um valor bacana. Então, em vez de estar comprando diretamente, a gente vende put ao mercado. E caso o nosso preço seja exercido, a gente compra a ação que a gente já queria comprar, ao mesmo tempo que a gente vai estar ganhando por ter vendido aquela put ao mercado, ou seja, fazendo dividendo sintético. E caso o valor não venha a ser exercido, o strike não venha a ser exercido, a gente ganha o dividendo sintético e não compra ação. Ou seja, a gente consegue remunerar o nosso capital mesmo sem estar comprando ação. Isso aqui é uma estratégia bastante interessante. Então, nós observamos a B3 se atualizando e trazendo novas possibilidades para os investidores. É claro que cada investidor vai estar usando de uma forma. Para o investidor de longo prazo, a melhor forma é através dos dividendos sintéticos do que estar especulando no mercado, porque a gente sabe que esse caminho é um caminho sem volta e que muitas pessoas perdem muito dinheiro. Agora nós vamos estar falando aqui a respeito da Eneva e da Vibra, que a Eneva vai apresentar uma nova proposta para a fusão com a Vibra, diz aqui o colunista, e essa proposta será apresentada nesta segunda quinzena deste mês de janeiro ainda, segundo uma pessoa que participa do negócio, afirmou aqui o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eu estou acompanhando aqui bastante de perto, justamente porque a Vibra aqui é a minha segunda maior posição neste momento. A segunda maior posição era a Vale, mas com a queda que ela teve aqui nessa primeira quinzena deste mês de janeiro, caindo aqui para R$ 68,00, ela passou a ser a minha terceira maior posição, sendo substituída aqui pela Vibra, que está aqui com um valor bem próximo ao valor que eu tenho aqui dentro da Vale. E por ser uma das minhas maiores posições, eu estou acompanhando de perto aqui para estar analisando essa proposta que a Eneva vai estar fazendo para a Vibra, justamente porque é uma proposta que pode estar destravando bastante valor para a companhia. Qualquer atualização eu vou estar trazendo aqui no nosso canal. Se inscreva aqui se você não é inscrito ainda, que eu vou estar mantendo vocês atualizados sobre qualquer nova notícia que possa aparecer a respeito dessa fusão. E na última notícia aqui do dia, eu vou estar falando a respeito da Vale. A gente vê aqui especulações, de que Lula quer manteiga na Vale e Silveira endossa a qualificação de ex-ministro. Como eu estava falando ali a respeito da Vale, ela teve uma grande desvalorização
E já tem notícias aqui de que, cotado para a Vale, nome de Guido Mantega faz a empresa desvalorizar 8,5 bilhões. Mas nós temos que entender que nós estamos falando aqui de uma corporation, pois 91,3% do capital da Vale é privado. E a gente tem nessa imagem aqui o quadro de sócios da empresa e apenas 3 investidores têm fatia superior a 5% na Vale, que é a Previ, que é controlada pelo Banco do Brasil, que possui 8,7%, a BlackRock nos Estados Unidos 5,8% e a Mitsui, que é uma empresa japonesa, com 6,3%. Aqui 73,9% estão em outros, ou seja, aqui são acionistas minoritários com menos de 5% de fatia dentro da Vale, o que inclui aqui investidores em bolsa. Ou seja, nós observamos que a empresa é uma corporation porque nenhum acionista detém aqui mais de 10% de ações dentro da Vale e que não é fácil o governo impor que uma pessoa vem estar sendo presidente, vem estar sendo CEO, pois existe ali um grupo de conselheiros. É claro que o governo ele pode estar indicando algum desses conselheiros, mas apenas olhando para esse quadro, nós conseguimos ver que não vai ser a maioria e que existe sim essa possibilidade dele estar assumindo, mas não por uma imposição do governo, mas sim pelo colegiado ali dos conselheiros achar que ele venha ser uma pessoa capacitada para o cargo. Aqui a gente começa a observar que o Conselho de Administração da Vale tem 13 assentos e aqui a gente começa a observar que a formação dos membros, onde 8 aqui são conselheiros independentes e 5 são conselheiros não independentes. Então, nessa maioria aqui desses 8, nenhum deles tem relação direta com a Vale ou com os maiores acionistas. E 5 aqui são indicados pelos maiores acionistas. Então, a gente começa a observar que há uma diluição aqui de risco, justamente porque o governo vai estar conseguindo indicar aqui alguém para estar no conselho de administração desses 13, mas como é um número muito grande, ele não vai estar conseguindo impor a sua vontade sobre a vontade dos outros conselheiros. Então, nós chegamos à conclusão aqui que tudo que está se falando neste momento não se trata de especulação, e que não precisamos estar preocupados porque os riscos são mitigados. Mas então, galera, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa o like aí que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva nele também, eu fico por aqui. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima. Fui!